Ô, Ninja, Fala comigo. Você é um cara feliz? Pô, você tá de brincadeira comigo. Até se tiver, como eu falo pra galera, se tiver tudo uma merda, tá maravilhoso. Porque eu sei muito bem o cara que eu era, filha da puta que eu era no passado e que eu só tô colhendo o que eu plantei. Então, depois que eu tive esse entendimento e eu mudei a minha visão pra simplesmente que a lei da semeadura, ela não falha. Ela não falha, certo? Então vamos basear o começo daqui como de tudo na vida. Meu pai me ensinou muito cedo que o plantio ele é opcional e a colheita é obrigatória. Então, respeito máximo pelo livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, Lucão, Kaique, a vida é sua. Só que o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então você vai colher. Então quando a gente vai colher o que você plantou. Então a parada é a seguinte. Olha como mudou tudo pra mim nessa visão de felicidade. Número 1 é Deus, lógico. Porque isso aí, quem encontrou, quem teve esse contato sabe do que eu tô falando. O senhor sabe muito bem do que eu tô falando. A parada é a seguinte. Então, se você plantar nada, você vai colher nada. Se você plantar coisas medíocres, você vai colher mediocridade. E se você planta coisas boas, se torna a sua única opção para você colher algo bom. Então, veja a nossa história nesse planeta. Nos ensinaram tudo errado, cara. A gente só copiou o que nos ensinaram. Então, vou te dar um exemplo, que a gente aprendeu desde cedo, principalmente a gente aqui, como homem. Pra você ser homem, você tem que pegar todo mundo. Você tem que catar todo mundo, senão você não é o cara, senão você não é bom. Então vai vendo, olha a maneira como nós estamos tratando mulher a nossa vida inteira, sabe? Você vai vendo essas coisas, porque a gente só copiou o que nos ensinaram. Então vai vendo as coisas como que era, a mentalidade do brasileiro, antigamente tudo, tinha que passar os outros pra trás, sempre fazer as... Foi como a gente foi criado. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Então a parada se tornou o seguinte, pra voltar pro tópico da felicidade, que a gente sempre amarra os nossos, certo? Chegou nesse ponto da minha vida que agora eu comando 100% do meu plantio a partir de agora, certo? Então a gente falando desse horário aqui de hoje, desse dia, a gente está aqui hoje, desse momento para trás, tudo que a gente fez está feito. Não adianta chorar. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins que vocês fizeram, tá cravado, já era. Você é escravo dessas consequências. Não tem para onde correr. Só que olha que coisa linda. Daqui para frente, nós comandamos 100% do nosso plantio. Então, nosso futuro está garantido. Quem manda sou eu. Então, o que eu fiz assim? Então, todas as coisas que acontecem, mesmo se elas forem ruins, eu estou pagando dívidas. Eu estou colhendo o que eu plantei. E pagar dívida não é maravilhoso, Thiago Negro? Se você me deve 5 mil reais, e aí agora eu tô aqui e você chega e fala, Ninja, ó aquele cincão que eu tava te devendo. Cara, esse momento é um dos momentos mais mágicos da vida do ser humano. Quando você paga a dívida e tira aqueles ganchos da sua vida, a âncora do teu pé, sabe? E aí você fala, nossa, sabe, é o resgate da credibilidade. Você olha, já vai começar um sorriso no rosto. Olha, coisa você já boa, começa, né, sabe? Você já, então, assim, o pagar dívidas é a coisa mais prazerosa do mundo. Então, tudo que acontece na minha vida, supostamente ruim, eu tô pagando dívidas, eu sei muito bem o cara merda que eu fui. Então eu falo, me dá tudo pra eu poder quitar todas, sabe? Faço isso alegremente porque eu sei muito bem o cara medíocre que eu fui. Só que a partir de agora eu comando. Então vem, e Deus é tão maravilhoso que além de você quitar essa dívida, Ele é tão fantástico que é tudo pro seu bem. É para te deixar ainda melhor, para você estar mais preparado para o que vai acontecer na frente. Então é só progresso. Como é que você não vai ser feliz assim? Você entendeu? E eu, por eliminar o negativo da minha vida, Thiago, e eliminei, cara. Eliminei. Por isso que eu falo para as pessoas que estão do outro lado. Elimina o negativo da minha vida. Como? Assiste o Pai. Porque se eu sou um bosta, truta. Se eu faço, você também faz. Qualquer um faz. É só querer. Então, eu tirei o negativo. Eu não dou mais atenção pra esse lado da minha vida. Então, eu só vejo coisa maravilhosa. Então, você fica felizão, Caicão. Você fica assim, ó. Tá. Mas, cara, você falou que você era um cara, né?
ferrado, um cara... Medíocre. Medíocre, eu sei lá o que era. É que você usou uma palavra, eu não sei direito como definir isso, né? Você falou assim, eu era um cara FDP, assim, né? Sim. Mas, cara, tem gente que é e não reconhece. Mas aí que tá... Como reconhecer que eu Vamos lá, sou um então é cara o seguinte... Ué, você nasceu, você tá encarnado. Então, hashtag somos todos otários. Sem exceção. Só teve um perfeito aqui que não foi. O nome dele é Jesus Cristo, pra quem não sabe. O resto... Como eu falo, foi onde eu criei a faculdade do poderosíssimo ninja. Porque Eu faria é isso, também. mano, é isso. Porque é pra matar esse otário que mora dentro de você e aflorar a pessoa maravilhosa que tá aí. É esse o propósito. E por que eu formei isso e criei essa parada? Porque por eu ser o cara mais otário que já viveu na face da Terra, eu reconheço um semelhante a quilômetros de distância. Entendeu? Então, assim, o reconhecimento é instantâneo. E o fato principal para o jogo virar é o que o Thiago acabou de falar. É só admitir, cara. Reconhece. Quando você entende que o problema de tudo da tua vida é você, tudo muda. Foda. Tudo muda, cara. Então aí você começa a corrigir, sabe? Aí você entra nesse processo, que é muito louco. Mano, você falou que ensinaram um monte de coisa errada pra gente. E a gente mano, sai, eu a gente falo sai tudo, copiando, mano. a gente sai Copiou. copiando o comportamento dos outros e tal. Juro. Cara, de uma forma geral, o que você acha que a sociedade nos ensinou errado? Eu vou te falar tudo, cara. Mas Tudo? eu vou pegar uma parada. Mano, eu vou te Tá falar. tudo errado. Tá, mano, assim, porque é isso, Tudo cara. deturpa. Aonde Porque que se perdeu, é então? sempre culpa de todo mundo, nunca é nossa. É sempre culpa dos outros. A gente não ensinaram pra nós que nós temos o poder. Isso não foi ensinado. Então vamos lá, vamos já direto na fonte. Ensinaram pra nós Deus e Jesus Cristo com religião. Ensinaram dessa maneira, uma coisa chata pra caramba, ser divina. Eu tô falando de espiritualidade, eu não falei nada de religião. Sabe, ela vai te preencher de uma maneira, vai te deixar tão completo, que você vai ficar foda no nível máximo, mas na sua essência, da maneira como você é. E aí você vai ser capaz, que é essa polêmica que tem pra todo mundo, mas vocês vão entender imediatamente, que é o que eu falo, vai te deixar tão completo e tão seguro de si, que tudo que não estiver correspondendo a essa energia, você vai ter força pra mandar pra puta que pariu, cara. Você não vai mais aceitar como você sempre aceitou, porque nós somos ensinados para ser educados. E o mal é muito ligeiro, cara. Ele é muito sagaz. E o que ele faz? Ele usa o bem contra você. Porque você é educado. E educado nessa hora se torna um otário. E a nossa guerra é com o otário. Por isso que eu falo, hashtag somos todos otários. Quando a pessoa ela identifica isso, a coisa muda. Eu vou te dar um exemplo clássico. Certo? Nós somos amigos. Pô, somos muito bem. Ó, as pessoas, a gente tá em família. Você tem, geralmente durante a família, pessoas muito próximas. Então, por eu ter um carinho muito grande por você, por ter tudo, nós somos amigos. Só que hoje eu não tô legal, cara. Eu não quero falar com ninguém. Aí você me liga. Você tá com aquela vibe, eu já sinto, eu não quero falar com você. Eu não me respeito. Eu atendo, porque o Thiago é o meu amigo. Aí o Thiago, eu já sabia que não era pra atender. Eu não queria falar com ele, mas eu sou educado. Então eu atendo. Aí o cara me contamina com um monte de coisa. E aí eu, nesse momento, começo a tratar já mal. Já começo a julgar. Sabe? E tudo. E aí a gente sai de lá, a conversa não fica nem um pingo legal. Eu fico totalmente carregado. Desligo o telefone. E aí pego e levo toda essa coisa ruim pra dentro de casa. Aí eu falo pra minha mulher, tá falando que o Thiago, ele fala, pode ir embora. Eu tô espalhando, eu tô contaminando todo o ambiente e tudo que eu precisava fazer era só me respeitar. Eu não quero falar com você agora, cara. Não vou falar. Preservei todo mundo. Você vê que a gente fica espalhando o mal, porque o cara vai contando a notícia ruim pro próximo. Por isso a nossa briga com tudo que é noticiário.
O eliminar o negativo da nossa vida é isso. Você fica contaminado com energia negativa e com coisas negativas. Então, eu ligo o noticiário, é só assassinato, corrupção, e é assalto e doença. Ninguém ganhou um campeonato de matemática. Não, mas quando você fala disso, pô, eu tenho que me respeitar. Tá? Nesse caso, tá, pô, eu tô mal, não quero atender o Thiago, mas às vezes eu atendo porque é meu amigo, por exemplo. Aí você se respeitou. Mas você não acha que a nossa vida, ela é um eterno debate, é uma eterna discussão entre a vontade, né, o desejo e a responsabilidade, né, assumir o que precisa ser feito, né, porque quando eu falo, não, eu quero me respeitar, eu não quero acordar cedo, eu não vou acordar, eu não quero trabalhar, não vou trabalhar, eu não quero falar com alguém, não vou me expor à situação, eu perco uma oportunidade, e às vezes o papel do amigo é justamente pegar você e falar, meu amigo, vem aqui, eu preciso te ajudar. E aí, às vezes, eu vou e consigo ajudar um amigo que às vezes está mal e ele confunde a responsabilidade com a Thiago, vontade. eu tenho uma coisa com isso. Pra você ser você precisa de muita coragem. Muita. Esse é o essencial. Será que às vezes a gente não confunda a coragem com o medo? Mas agora é o seguinte, você tá fazendo essas paradas pra ajudar o próximo, ajudar seu amigo, ele não pediu. Você tá fazendo o papel de Deus agora. Você tá impondo a sua ideia de como tem que viver a vida nele. E você não respeita o livre-arbítrio. Por isso que eu falo, quando você muda o foco pra mim, é ele que se foda, eu vou fazer o meu corre. E deixa que o meu exemplo seja exatamente o meu legado. Porque quando você tira... Porque esse é o problema. A gente fica cuidando da vida dos outros. Você só veio aqui pra cuidar da sua. Só isso. Se você cuidar da sua, você cuida de todo mundo. É impressionante. Por isso que eu falo que se cuidar é o ato mais altruísta que existe. Porque quando você se cuida e quando você tá bem, impressionante, você tá em posição de ajudar o próximo. De verdade. E aí, lógico, lembre-se, você tem o livre-arbítrio. Eu quero ajudar a pessoa. Fique à vontade. O negócio são essas regras que você fica impondo. Eu preciso levar o meu amigo, eu preciso levar meu irmão, eu preciso... Já não perguntou nem se eles querem. A gente inconscientemente já fica impondo a nossa maneira de viver nos outros. E por isso que muitas pessoas fazem faculdade, vão pro trabalho que quer, entram no negócio, super bem sucedidas em termos financeiros ou numa profissão, e infeliz completamente, porque nunca foi isso que ela quis, mas ninguém perguntou pra ela o que ela quis. E ela não teve coragem porque se ela fosse fazer o que ela quer, vai contra tudo o que o mundo fala pra ela que ela tem que ser. Você precisa estudar, você precisa fazer faculdade, você precisa se formar. E assim, lógico que tudo isso, sabe, por isso que assim, a conversa assim, o respeito aqui máximo é pelo livre-arbítrio, sabe? E lógico que tudo, e como a gente conversou antes, quando você vê, é pro seu bem. O estudar é fundamental, cara. Sabe, para eu, jogador de basquete, mudou tudo. Sabe, quando eu te contar a história de como foi quando eu comecei a estudar mesmo, porque eu comecei só no final do terceiro colegial, mas era porque de estudar de verdade, porque eu sabia que se eu passasse naquele ano, eu ia poder jogar com o adulto, então essa era a minha motivação. Só que eu comecei a estudar. Só que o que eu aprendi durante aquele momento? Que todas aquelas matérias, a física, a química, a matemática, era um alimento para o meu cérebro, para eu raciocinar mais rápido, para eu reagir mais rápido. Então, sabe, eu fui usando tudo ao meu favor. Então, o cuidado que a gente precisa ter aqui, Thiago, é a parada assim. A gente não dá escuta para as pessoas. Sabe, o que elas querem fazer. Lógico que se você é menor de 18 anos, você tem os seus pais, cara, você não atinge a maioridade. Você tem, se você tem esse privilégio de ter os seus pais, de ter esse exemplo, de ter... Claro que muita gente também me ajudou, Thiago. Sabe, de falar, levanta da cama, vamos treinar, sabe? Eu tive essa mentoria. Eu fui muito feliz e abençoado de ter os meus pais brasileiros e americanos para fazerem esse trabalho por mim. Mas lembrem-se, eles estavam muito bem pessoalmente para poder dar essa assistência. Olha só. Mas você tá me seguindo? Não, total.